Primeira edição do Papo Extraordinário não poderia ser diferente. Um profissional incrível, palestrante, empresário que atingiu o sucesso financeiro em um curto prazo de tempo recorde. Estamos aqui para falar hoje com Vanderlei Cristóvão. Vanderlei, fala um pouquinho quem é o Vanderlei Cristóvão para toda a galera. Olá, bom dia, ouvintes. Bom dia, Eduardo. Inclusive é um privilégio estar conversando com um rapaz, um profissional desse nível aqui, tá? Fico muito feliz. E esse papo extraordinário foi uma sacada, cara. Eu gostei disso. Um negócio diferente, um negócio que vem, como diz, buscar quem fez alguma coisa aqui de destaque. Exato. E fez a diferença. Pô, fico feliz. Que bom que você me escolheu por isso. E assim, a gente busca as pessoas realmente que teve destaque em algumas áreas e que as pessoas que estão lá atrás, agora que vai estar vendo esse vídeo, está do outro lado da tela, às vezes precisa desse estímulo, precisa buscar, mas às vezes não encontra a força. E nós vamos estar fazendo com realmente profissionais de destaque na área financeira, na área profissional, na área familiar. E é um prazer estar falando com você, tá? Então, conta um pouquinho para nós quem é o Vanderlei Cristóvão, fala um pouquinho pro pessoal aí. Pois é, Vanderlei Cristóvão, cara, é um cara muito bacana, tá? E esse cara bacana que hoje você, como eu disse, está nos vendo aqui, é um cara que acabou de escrever um livro, um case de sucesso, inclusive tá aqui o livro, não sei se está aparecendo aqui, mas deixa eu pegar, eu tenho que pegar esse livro aqui, apresentar para você, tá? Milionário em Tempo Recorde, tá? Esse aqui é o nosso livro, tá? Que estarei lançando dia 30 de novembro. Agora, o mês que vem. O mês que vem não, esse mês, hoje é dia 1º, né? Estaremos lançando esse livro, que é uma história da minha vida. E por que história da minha vida? Quem sou eu, como o Edu perguntou? Eu fui um cara que quebrei 2 vezes, fali. Cheguei numa situação de passar fome. Cheguei numa situação, Edu, que alguns anos atrás, o meu último bem que eu tinha, que o banco já tinha tomado a minha casa, quando eu entrei em dívidas e quebrei a minha empresa, eu estava de empregado. Você comentou comigo que estava com 350 mil reais. Para ser mais exato, 380 mil de SPC Serasa. Sabe aquele clube, né, que tem alguns participantes por aí? Estive nele há algum tempo da minha vida, porque é um desafio sair, tá? E demorou bastante tempo para eu sair dessa situação trabalhando. E aí eu consegui, na verdade, nesse intervalo, eu acabei perdendo a minha família, perdi o meu carro, perdi tudo que eu tinha. Foi aquela vez que eu dormi no terminal rodoviário. Você dormiu no terminal rodoviário? Pois é, cara. Você comentou comigo que tinha 8 reais no bolso? Foi o dia que eu cheguei em casa, depois de um longo dia de trabalho, eu cheguei em casa. Falei para minha esposa que eu tinha oficial de justiça, esteve na empresa onde eu estava trabalhando e solicitou pela minha pessoa. Quando eu cheguei lá fora, eu percebi que era oficial de justiça pela identificação dele. E logo ele perguntou, você que é o Vanderlei? Eu falei, sim, sou eu, né? E ele falou, aquele carro que tá ali é seu? Eu falei, pois era meu, porque eu sabia que ele tinha vindo buscar. E foi assim, ele levou. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa que era o último bem, que já tínhamos perdido a casa, entendeu? Que o oficial de justiça tinha vindo buscar o nosso carro, que foi uma noite bastante desafiante. Foi um dia que a pressão estava muito grande, sabe? Aquelas pessoas que eu estava devendo, eles ligavam o dia inteiro para me cobrar. A minha família, a minha esposa já não aguentava mais tanta pressão. E você como varão de casa também, a tua autoestima está destruída. Você não consegue mais acreditar, mas eu tinha essa coragem, eu tinha essa fé, essa convicção que eu iria conseguir. E foi o que eu falei para ela aquela noite. Falei, minha esposa, aguenta as pontas, eu vou vencer. E ela falou, chega, todos os dias você fala a mesma coisa, que você vai vencer, que você vai vencer. E não vence, cada dia está pior. Hoje o oficial de justiça levou nosso carro embora. E eu falei, olha só, eu não quero atrapalhar a sua vida. E se você acha que não está bom, eu te respeito. E você pode arrumar minhas malas que eu vou embora. Foi uma noite desafiante. Naquele dia eu dormi na sala. Ela foi dormir, levantei cedo no outro dia. Peguei o busão e fui trabalhar, mas com muita vontade, muita coragem. Até 10 horas da noite, sem almoço. Quando cheguei 10 horas da noite em casa de volta naquele dia, a minha esposa não estava em casa. A minha filha com 5 aninhos falou, pai, a mãe deixou uma mala para ti, uma bolsa no quarto.
E eu perguntei, filha, e a mamãe? Ela falou, pois é, a mãe está na vizinha e disse para não chamar. Fui até o quarto, peguei a mala, peguei uma bolsa, na verdade, que tinha ali algumas camisetas, algumas calças. Dei um beijo na minha filha mais velha, 5 aninhos, na outra com a minha. E eu desci no terminal rodoviário, que era um prédio onde eu morava. Eu não sabia para onde ir. E como eu comecei no início, né, eu tinha R$8 no bolso. E eu pensei comigo, eu vou esquecer essa vida, eu vou ali naquele bar, tinha um bar logo em frente ali daquele terminal rodoviário. Eu vou tomar uma cachaça, sabe? Esquecer essa vida, eu não quero mais saber de nada. Uma pinga brava. Tomar uma cachaça das boas. Eu nunca tomei cachaça, tá? Só para lembrar vocês. E naquele dia, nesse momento, quando eu disse essas palavras, parece chegou alguém atrás de mim e falou, Vanderlei, você acabou de dizer que você vai vencer na vida, que você vai superar todas essas dificuldades. Você está me dizendo, está se dizendo que você vai tomar uma cachaça, você vai fracassar antes mesmo de começar, você vai destruir a sua vida. Eu até achei que fosse uma pessoa que estava atrás de mim, dizendo o que eu estava ouvindo. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. É de arrepiar. Mas eu percebo a ação de Deus na minha vida. E Ele nunca me abandonou. Ele sempre estava ali, foi nas horas mais difíceis, aquelas pegadas na areia, né? Uhum. Que às vezes a gente reclama que Deus abandonou e na verdade Deus estava carregando a gente no colo. Exatamente, foi o que aconteceu. Tá, mas eu fui pro terminal rodoviário nessa noite, que veio o ônibus, eu peguei o ônibus e fui pro terminal rodoviário. Eu nunca tive uma noite mais longa na minha vida. Eu acredito que essa noite deu umas 86 horas. Eu pensei demais, eu não conseguia dormir, não tinha para onde ir. Eu posei no terminal rodoviário. E foi ali que eu pensei muito. Eu falei, por que as coisas não dão certo para mim? Por que tantas dívidas? Se eu sempre fui um cara muito trabalhador. E aí eu já estava buscando conhecimento, buscando entendimento, porquê, sabedoria. E eu não tinha dinheiro nessa época, eu ia no shopping, tá, para ler. Eu sabia que a leitura, o conhecimento dignificava o homem. Eu falei, eu vou buscar conhecimento, mas eu não tinha dinheiro para investir. Mas então eu tinha que buscar o conhecimento mais barato ou de graça. E no shopping, quando você chega na livraria, você consegue. Você lê os livros que estão ali, os materiais, sem pagar. E eu já tinha criado até uma habilidade, um conhecimento com o pessoal, os vendedores lá. Ô Vanderlei, você é aqui de novo, era todo final de semana, é incrível. Eu chegava no tempo, recorde, abria, estava lá dentro e ele me convidava para ir embora às 10 horas da noite. Vanderlei, ó, fui lá e fechar o shopping, cara, eu preciso fechar. Simpatia. Não, com todo, já eram meus amigos. E até um dia o cara falou, Vanderlei, anota aonde você parou para você continuar amanhã. Putz, eu falei, legal, cara, obrigado. E foi assim que eu comecei a buscar conhecimento e entendi que não adianta a gente ter muita atitude. Lembra do chá? Sim, sim. Chá, conhecimento, ou seja, atitude, conhecimento e habilidade. Uma vez que você tem esses 3 indicadores, você terá sucesso na vida. Uma vez que você faltar alguns desses indicadores, você infelizmente não vai conseguir ter prosperidade, sucesso. Mas quando me fala em atitude, pensa no cara em atitude. Para quebrar 2 vezes, o cara tem que ter muita atitude, né? Pois é, eu tinha atitude. Mas faltava conhecimento e faltava habilidade. E foi isso que eu fui buscar, conhecimento e habilidade. E é muito importante, pegando esse ganchinho que você está falando, Vanderlei, que jamais o seu nível de sucesso vai ser superior ao seu nível de conhecimento. Fato. Né? Então, muitas pessoas querem, mas às vezes não querem pagar o preço de estudar no final de semana. A gente sabe que os medalhistas olímpicos, por exemplo, para buscar uma medalha de ouro, eles estudam, trabalham, se exercitam no final de semana vários e vários durante o ano todo e para poder alcançar uma medalha olímpica. E às vezes fica no ar aquele negócio, não, eu quero, mas você está disposto a fazer um MBA no final de semana todo, a ler um livro, a investir, né, em um curso, em preparação, né? Então eu vejo que você realmente buscou isso, com toda a sua vontade de vencer, né, que eu acho que é algo que é muito é o primordial, é a vontade de vencer e a convicção que a gente estava falando antes, a convicção de que eu consigo, eu quero e eu vou, né? Você estava falando sobre isso antes, acho que é muito bacana bater em cima. Na verdade,
o sucesso é uma questão de escolha, tá, gente? Quando você escolhe ter sucesso, você já tem 50% do sucesso garantido, quando você escolhe. Aí 50% desse restante é o propósito teu. E o que você vai abrir mão de muitas coisas, porque eu sempre digo nas minhas palestras que você é hoje o resultado do conhecimento que você tem. Aí a pergunta que eu faço, qual é o grau de instrução que você tem? Porque o grau de instrução te leva aos resultados que você tem, que eu tenho, o Eduardo tem, tá? Então só para a gente refletir, se os resultados não estão tão bons como você imagina, como você gostaria, nós temos que dar uma analisada, como é que está o nosso conhecimento? Porque é uma questão de reflexo. Conhecimento leva ao resultado. O resultado sempre é uma consequência. Por isso que às vezes eu fico muito triste de ver as pessoas que elas falam, eu investi 5 mil, milão num curso, de maneira nenhuma. Por que será que você não consegue investir um valor desse num curso? Será que é porque você não tem? É uma coisa a ser pensada, mas ele vai ali e consegue comprar um tênis de grife pagando milão. Aí então fica fora da curva, você paga isso num tênis e não paga milão, um conhecimento que vai te levar à prosperidade pro resto da vida. É um negócio fora da realidade, entender muitas vezes a mente humana, né? E às vezes, Vanderlei, assim, o pessoal fala, agora que os caras estão alcançando um sucesso profissional e tal, fica tudo muito fácil falar em investir R$1.000, R$5.000 em capacitação, em treinamento. Mas eu acho que tanto para nós estarmos aqui conversando, eu e o Vanderlei hoje, eu acho que nós temos algo em comum, que é a vontade de ajudar pessoas a chegar aos sonhos, metas e objetivos. E se eu pudesse hoje, até um dia uma pessoa colocou num post que eu coloquei na rede social de um treinamento de inteligência emocional, isso é lavagem cerebral. Cara, se a gente tivesse o poder realmente de fazer lavagem cerebral em algumas pessoas, seria incrível. Mas a gente não tem esse poder. A gente não tem o poder de abrir a tampinha da cabeça da pessoa e ir lá e colocar o livro, colocar o conhecimento. Mas o que hoje eu dou conselho para o meu irmão, para minha mãe, para o meu padrasto, enfim, cara, invista ao máximo que você puder no seu conhecimento. Se você tivesse R$50, às vezes para comer naquele momento, tiver R$50 para poder se capacitar, você pode ter certeza que os R$50 por capacitação vai levar você a uma vida extraordinária. Um exemplo que ele estava falando é que hoje, Eduardo, eu tive o prazer de voltar naquela biblioteca, né? E estar comprando todos os livros que eu lia na época. Mas por quê? Primeiramente buscou o quê? O conhecimento. E aí, Vanderlei, então, quebrado na rodoviária, R$8 no bolso, cara, e o que te trouxe hoje a bater o seu primeiro milhão em tempo recorde? Pois é, depois que eu entendi toda a filosofia do sucesso, porque o sucesso demanda uma filosofia, existe um passo a passo, e quando você entende, você colocou em prática e dá certo, é uma receita de bolo. Já fez um bolo em casa? Se você colocar todos os ingredientes na hora certa e fazer conforme está na receita, o que acontece? Simples, acontece, porque é uma receita. E para ter sucesso não é diferente, se você fizer da maneira correta, eu sempre digo uma frase minha, se você faz certo, não dá errado. Agora quando você faz errado não dá certo, é uma coisa muito óbvia, natural, né? E foi isso que eu peguei todas as informações que depois disso, além dos livros, eu fui fazer faculdade, eu fui fazer cursos, palestras, seminários, entendeu? Fui buscar todo tipo de informação para agregar essas informações para que eu conseguisse ter lembra do conhecimento que eu falei, que é o segundo indicador? O conhecimento. O conhecimento te leva ao sucesso. E foi aí que, quando eu peguei todas essas informações, eu entendi que era fundamental para eu, como desligar o cronômetro da minha vida e sair daquela vida desgraçada que eu estava, entendeu? E foi aí que eu trouxe algumas ferramentas que eu acreditei que era fundamental e coloquei em prática. E coloquei uma meta. Meta é fundamental, eu amo metas, tá? E eu coloquei a meta. A meta era se tornar milionário em 5 anos e pagar todas as dívidas. Era esse o propósito. E comecei. Assim foi feito. E quando você entende que a meta ela é uma questão de resultado, você não, uma vez que você entende os 5 anos, você divide por 12 e você acaba conquistando e identificando, na verdade, o que você tem que fazer no dia de hoje. Hoje não pode passar sem cumprir aquela meta. E assim foi feito. Claro que eu abri mão de muitas coisas para começar a cumprir a meta do dia. Tá? Algumas zonas de conforto eu tive que sair 100%.
Eu tive que parar de assistir televisão, por exemplo. Eu tive que parar de ir na balada para ler, para buscar conhecimento, para pôr em prática o meu objetivo, que era ser milionário em 5 anos. Tá? E assim foi feito. E foi interessante que depois que você faz a técnica da PNL, se você fizer 21 vezes, consequentemente, você cria um hábito. E uma vez que você cria um hábito, você cria um piloto automático. E eu criei meu piloto automático em alta performance, falando em performance, que hoje o papo é performance, extraordinário. Tá? Então eu criei um piloto automático em alta performance. E eu comecei a perceber que a minha meta do dia, que era desafiante para cumprir no primeiro momento, começou a se tornar simples para cumprir. E eu comecei a trazer 20% da meta de amanhã para o dia de hoje, porque eu conseguia concluir a minha meta do dia em torno de às 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde? Não, às 15 horas, né? Porque seria 3 horas da tarde. Aí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar bom. Lembra do terceiro? Se tornar natural. Lembra do terceiro indicador? Habilidade. Eu já estava com habilidade, novos hábitos, alta performance, o negócio funcionando, já estava no piloto automático, no outro nível, e automaticamente consegui puxar 20%, 30%, dali a pouco eu estava puxando 100%. Em 2 dias eu fazia um só. Isso é alta performance. E resumindo, eu consegui atingir o meu objetivo em 3 anos e 3 meses. De 5 anos, 3 anos e 3 meses, eu cheguei ao meu objetivo, que era me tornar milionário e pagar todas as contas que eu tinha. Nossa, que interessante. Então assim, Vanderlei, eu acredito que tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo que não estão na situação, por exemplo, de estar com 300 mil reais em Serasa, né? Ou às vezes só ter 8 reais no bolso e não ter nenhum teto para parar, mas também eu sei que tem pessoas que podem estar nessa situação hoje ou até pior. E que ideia extraordinária, que mensagem extraordinária, um cara que lutou tanto, buscou tanto, que fez tanto e que poderia deixar para essas pessoas agora, que às vezes quer, mas às vezes está sem o norte, não sabe, ou já não acredita mais nela, não acredita mais no mercado, não acredita. O que o Vanderlei Cristóvão hoje pode deixar de mensagem para essas pessoas que vai ver esse vídeo, que querem mais, querem ter a ambição, a autoconfiança, a audácia? O que você, como profissional hoje, pode passar e deixar para o pessoal? Bacana. Na verdade é voltar a viver, né? Porque hoje, quando você entra numa situação dessa, inclusive, o mal do século é a depressão, tá? Infelizmente as pessoas estão entrando num caminho sem volta, porque as pessoas não vão buscar conhecimento e acabam entrando numa situação dessa e você não consegue mais reverter, porque uma vez que a tua autoestima estiver baixa, se você não tiver, eu fico imaginando uma fogueira. Uma fogueira, enquanto você não coloca o fogo, ela está numa fogueira. Mas dali a pouco você coloca, como diz, um graveto, né? Não sei se você conhece graveto, mas na minha época tinha graveto, tá? Aí você jogava uma palha ali, começava a pegar fogo, dali a pouco você jogava mais lenha e ela tinha uma dimensão, coisa mais linda, um calor, uma coisa fervendo ali. Era tão interessante nas festas como diz? De São João, aquela noite linda, tudo que bonito, aquela fogueira, aquela festa, aquele rojão, né? aquela paçoquinha, aquelas festas. Aí no outro dia eu passava no mesmo local, não tinha nada, só cinza. E muitas vezes o ser humano precisa disso, porque quando ele está naquela energia, está focado, está determinado, eu vou vencer, ele vai jogando sempre lenha nessa fogueira. Porque quando você para de jogar lenha na fogueira humana do ser humano, você acaba perdendo essa essência do fogo, da energia, e acaba virando cinza. Entendeu? Então eu faço a analogia da fogueira com nós, com a nossa motivação, com o nosso entusiasmo, porque isso é fundamental. E o que eu deixo para você pensar? Não desista da vida. A vida, quando acontece esse inconveniente em nossas vidas, ele não vem para a gente para derrubar a gente. De maneira nenhuma. Ele vem para fazer com que você se fortaleça, cresça e aprenda com algumas situações. A maioria das pessoas que conseguiram reverter o fracasso em sucesso, em grandes fracassos, em grandes resultados, foram as pessoas que tiveram um monte de problema, principalmente o financeiro.
tá? Porque uma vez que ele teve problema, ele foi buscar conhecimento e ele virou habilidoso. Hoje, eu sou estrategista financeiro, coach financeiro, inclusive eu dou seminário nessa área de coach financeiro, para exatamente tirar você de onde você está na área financeira e transformar a sua vida, porque isso é o fundamental. E como que eu faço para iniciar? Primeiro, na época, eu lembro que eu tinha o síndrome do horário bancário. Meu Deus do céu, eu sabia que ia abrir o banco, o telefone ia tocar e o gerente ia ligar falando que o meu cheque ia voltar. Meu Deus do céu, se você de repente está passando por isso, primeira sacada que eu convido você, tá? Identifique exatamente qual é as suas dívidas, qual é as suas despesas. Porque a gente não tem coragem de olhar o extrato bancário muitas vezes quando você está nessa situação. Tem que encarar de frente. Tem que encarar, o problema é feito para encarar ele de frente, porque se você corre do problema, você nunca consegue resolver o problema. Então, a primeira sacada, só para você aproveitar esse material e começar a olhar, se você está passando por dificuldade financeira, é porque você estava descontrolado financeiramente. Você não teve educação. Como assim, Vanderlei? Eu sou mal educado? Não, educação financeira. Estou falando de fica calmo, fica tranquilo, porque é educação financeira. E a gente tem que ter educação financeira. As pessoas pensam em ter independência financeira, só que nunca investem em conhecimento nessa área. E hoje eu trago para as pessoas, para ser independência financeira, elas têm que ter conhecimento de finanças. Conhecimento em como gastar menos, ganhar mais, ou se está ao contrário, e a grande maioria das pessoas eu percebo que está ao contrário, elas ganham menos e gastam mais, a despesa é maior do que a receita. E quando a gente consegue identificar isso, porque se você pautar isso aí numa folha, todas as despesas, todas as dívidas, e você ter muito claro ali, inclusive aquele cachorro quente no final de semana, colocar ali, tá? Aí você vem para a tua receita. Qual é a minha receita? É X a minha receita. Essa receita cobre todas as despesas? Geralmente não, por isso que você está com uma situação delicada financeira, porque não está fechando caixa. Então a grande sacada, Vanderlei, é a pessoa realmente entender qual é a situação dela, parar, analisar a minha receita, as minhas dívidas, o que eu tenho que fazer para começar a mudar, e eu acho que é algo muito fundamental, que você falou bem no início, realmente o acreditar, jogar mais lenha na fogueira, se aquecer mesmo e acreditar, porque o cara que ele saiu da situação financeira que você estava para chegar onde você está, eu vejo muita positividade, eu acredito, eu posso, vai ser diferente, eu vou fazer diferente, então eu acho que é o primeiro passo, e aí também identificar o lugar que você está, porque para você chegar a um novo ponto, no caso do ponto A ao ponto B, você tem que saber onde você está. Saber onde está, é o princípio, se você saber. Hoje eu até falo para as pessoas que elas não sabem, eu faço pergunta, qual é o seu projeto daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu falo, pois Vanderlei, eu nunca parei para pensar nisso. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Elas não conseguem, ou é muito vago, não tem significado o sonho. E aí quando você não tem, eu sempre falo, inclusive na PNL, você é professor disso aí, né, Eduardo? Nós falamos muito, porque uma vez, o que cresce na nossa vida? O foco. Quando você coloca foco, ele cresce. E o porquê que muitas vezes acontece na vida da gente o que a gente não quer? Porque é claro, quando a gente sabe muito bem o que a gente não quer, não é isso? A gente sabe o que a gente não quer, mas você não sabe claramente o que você quer. E quando você sabe exatamente o que você não quer, você coloca foco aonde? Aonde você entende. Você não quer isso. E aí você emana isso. Você emana a sua energia, a sua frequência, você manda para isso. E consequentemente, vira um resultado. Você foca onde? No problema. Você foca onde você não quer. E aí acontece, muitas pessoas falam, aconteceu exatamente como eu imaginava, que eu não queria. Por que será? Agora imagina se você sabe aonde quer chegar lá em cima, no topo. Acontece a mesma coisa, é uma força, é uma questão de energia, de frequência. E acontece, gente. O Eduardo é um professor nessa área e vai ensinar bastante. Eu na área financeira eu consigo trazer você, inclusive nós estamos com um seminário agora dia 7 de novembro iniciando, que eu vou trabalhar muito isso, inclusive nós teremos um clube do milionário. Clube do milionário. E como que vai funcionar isso? Nós iremos pegar aquelas pessoas que quiserem participar, que passarem pelo perfil, na verdade, porque vai ter o perfil. Mas por que um perfil para chegar a isso, Vanderlei? Porque lembra que você tem que abrir mão de muitas coisas para fazer, para chegar onde você quer? A pergunta é, após o seminário, você estará preparado para chegar, desde que você queira chegar. Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas, inclusive você tem que estudar no mínimo 3 horas por dia.
E muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão da novela, da alguma coisa, de algumas situações temporárias, né, para buscar o sucesso. Infelizmente essas pessoas não estão aptas a fazer parte do clube dos milionários. Logo, logo vai ter o contato aqui, se você se interessar por questão do treinamento, do seminário de evolução financeira do Vanderlei, né? Você pode estar entrando em contato depois e estar conversando, tá? Eu agradeço demais, Vanderlei, muito obrigado, tá? Sucesso, eu garanto que o que você fez aqui, o intuito, tá, do Papo Extraordinário mesmo é passar para as pessoas realmente algo que, cara, eu posso utilizar isso na minha vida. Eu posso fazer diferente na minha vida, né? E esse vai ser o intuito sempre de estar conversando com profissionais. Então agradeço demais a sua atenção, né? Agradeço a todos vocês aí que vão estar assistindo esse vídeo e replique isso para pessoas, porque é incrível quando esses vídeos começam a rodar e as pessoas começam a entrar em contato, né? Até nos Estados Unidos, Portugal, cara, eu me identifiquei muito com essa história, tá me ajudando demais. Então eu agradeço demais você, agradeço demais Vanderlei. E para finalizar aqui, nunca esqueça. Autoconfiança, tá? Acredite em você, busque o conhecimento e realmente tenha ação. Conhecimento sem ação é somente conhecimento. Um grande abraço e até o próximo Papo Extraordinário. Gente, sucesso, Deus abençoe grandemente e tamo junto.